Olá galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Ou bom dia, ou ainda boa noite, né? Neste encontro de história eu quero falar rapidamente para vocês sobre o pensamento histórico. Como é que a gente pensa a partir da história? E para nós entendermos como é que se pensa a partir da história, eu quero dizer que o pensamento histórico, ou o pensamento historicista, ele tem duas características básicas. Uma é o tempo. A gente pensa as coisas sempre relacionadas a um determinado período, a um determinado, por exemplo, a um determinado século. E isso é a relação do pensamento com o tempo. Uma outra questão que é importante destacar e que nos ajuda a entender como o pensamento histórico é formado, como a gente consegue pensar historicamente, é considerar que as coisas são pensadas no tempo, mas dentro de um determinado contexto. Ou seja, as coisas não acontecem fora de um espaço. E esse espaço, ele pode ser um espaço geográfico, mas ele não é só geográfico, ele também é um espaço social. Por quê? Porque a história é feita por pessoas e as pessoas se relacionam em um determinado lugar. Vou tomar como exemplo o encontro entre indígenas e portugueses. Lá no início da história, a gente estuda na quinta série, por exemplo, a chegada dos portugueses no Brasil. E aí a gente tem as várias formas de pensar e de traduzir, de relatar esse episódio. Então, para alguns, foi uma conquista portuguesa, mas há um pensamento crítico que diz que foi uma invasão. E há quem diga que essa invasão, pensada no contexto da vida, do cotidiano, dos nativos, dos povos originários, dos indígenas que aqui estavam, reverberou, resultou em algo trágico, na morte de centenas de milhares de indivíduos, sem falar na morte da cultura, sem falar ainda que essa morte que ocorreu tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista cultural, ela foi antecedida por um sofrimento que foi o abandono dos seus próprios valores, dos seus próprios costumes, da sua própria religiosidade, no que se refere aos nativos, aos povos originários, aos indígenas. Então, pensar do ponto de vista da história é você pegar o fato e situar ele no tempo e no espaço e analisar, discutir, aprofundar as relações que se deram em torno deste evento. Como os sujeitos envolvidos nessa trama protagonizaram, tanto individualmente como coletivamente, o fato que está sendo estudado, como no caso, acabei de dizer, o encontro dos nativos ou a chegada dos portugueses aqui no Brasil, o encontro dos nativos com os portugueses por conta dessa chegada. Esse, no caso, seria o tema, seria o objeto pensado do ponto de vista da história. Então, pensar historicamente é você pensar considerando os fatos no tempo e no espaço e acreditando que, partindo do pressuposto que nada aconteceu magicamente, que nada é fruto do acaso, mas que por trás de todas as práticas existe uma intencionalidade que resulta naquilo que os seus protagonistas almejavam, tinham como meta ou não, mas que mesmo não resultando naquilo que os protagonistas tinham como meta, não deixa de ser um ato pensado, premeditado, planejado. Os portugueses não chegaram aqui, seja invadindo ou seja conquistando esse território por um acaso, né? Então, pensemos sobre como pensar historicamente. E que fique mais uma vez claro para nós, pensar do ponto de vista da história é você
abrir as cortinas e ter a coragem de olhar para o lado de fora da janela, como eu estou fazendo agora, e perceber que nada no mundo que corre, que transcorre, é uma trama do acaso. As coisas são, sim, planejadas pela mão dos indivíduos, das lideranças que protagonizam os fatos e que aparecem nos registros em um determinado tempo e situados em um determinado lugar. Ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.